Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite, saudar a professora Josilda, em nome dela todos os demais, agradecer o convite da UNEB, da Baiana, uma grande honra para mim estar aqui e um grande desafio, depois de palestras tão brilhantes, a gente poder contribuir um pouco com esse debate, né? Então, esse é o meu tema, mudanças climáticas, desastres naturais e resiliência urbana, que hoje, ao longo dos últimos 25 anos da minha carreira acadêmica, profissional, né, como bem a colega colocou, foi um momento de paixão à primeira vista pela Caatinga, né? Eu nasci e me criei em Maceió, praticamente à beira-mar, e nunca tinha ido ao sertão. E, no ano 2000, eu fui como pesquisador selecionado pelo INPE para gerenciar o laboratório de geoprocessamento, né, do Instituto Xingó. E foi no dia do meu aniversário. Mas eu não conhecia ninguém, não ia dizer para ninguém, hoje é meu aniversário. E foi um grande presente para mim até hoje, conhecer a Caatinga, e desenvolvi toda a minha vida de pós-graduação estudando esse bioma, e mais recentemente os desastres associados, né, às mudanças climáticas. Então, essa era uma primeira charge que eu queria colocar, que ficou muito conhecida, né, durante a pandemia, e ali nós temos as ondas de ameaças, né, e a cidadezinha ali, pequena, né, e o discurso era, tenha certeza de que você vai lavar suas mãos e que está tudo bem. E por trás disso nós tínhamos imensas ameaças, né, a Covid-19, a recessão, as mudanças climáticas e daí o colapso da biodiversidade. Um pouco mais adiante na minha apresentação, a gente vai fazer uma atualização, a charge em cima da charge, né? Então, um dos aspectos que eu destaco é justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Nós estamos há pouco mais de 6 anos para concluir um compromisso internacional de vários países, que foi bastante motivado pelo sucesso dos compromissos anteriores, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que envolviam 8 objetivos, e somente os países pobres em desenvolvimento que o assinaram, e esse já foi um compromisso de todas as nações. Houve muitos avanços na diminuição da pobreza, diminuição da mortalidade infantil, aumento da vacinação, mas há um consenso hoje, né, entre os especialistas de que nós não vamos conseguir atingir o sucesso que atingimos nos compromissos anteriores, principalmente nos chamados ODS ambientais, por uma série de motivos, e muitos deles foram tratados aqui nesse encontro. Então, aí estão os desenvolvimentos, nós sabemos que são 17 ODS, com 169 metas associadas. Como pesquisador do IBGE, eu gostaria de dizer que o site do IBGE, a gente consegue acompanhar como estão os indicadores para todas essas metas. O IBGE é o órgão oficial de estatística que responde pelo país perante as Nações Unidas. Então, você quer saber o seu município, como é que ele está em relação a cada um desses ODS, você vai encontrar no site do IBGE. Bom, mas hoje eu queria destacar o objetivo 11, que se concentra em cidades e comunidades sustentáveis, cujo objetivo é tornar essas cidades mais inclusivas, mais seguras, resilientes e sustentáveis. Mas como tudo isso é possível dentro de um cenário de mudanças climáticas? Então, alguns aspectos chaves relacionados a esse objetivo está o acesso à habitação e aos serviços básicos, impacto ambiental reduzido, áreas verdes e espaços públicos, o urbanismo sustentável, vulnerabilidade e mudanças climáticas. Então, em suma, o ODS 11 busca transformar nossas cidades em lugares mais habitáveis, seguros e sustentáveis para todos. Será que a gente está conseguindo, né? E aí a gente vai para a Agenda 2030, com um plano de ação abrangente, cujo objetivo era de, até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e pessoas afetadas por desastres, bem como reduzir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por eles em relação ao Produto Interno Bruto Global, incluindo desastres relacionados à água, com foco na proteção dos pobres e dos vulneráveis. Essa é uma figura que nós conhecemos, foi a inundação catastrófica, o desastre do Rio Grande do Sul, com Porto Alegre
praticamente metade da cidade submersa durante 4 semanas. A cidade se transformou num aquário, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas armadilhas espaciais construídas pelo homem. E aí essa figura já foi mostrada pelo professor Paulo Magalhães no vídeo. Trata-se de os limites biofísicos da Terra. Essa é uma figura, foi publicada na revista Nature em 2009, no artigo, e mostra as cunhas em vermelha, esses limites, né, onde foi excedido além da capacidade do planeta Terra retornar à sua normalidade. São 9 limites. Em 2009, 3 estavam excedidos. A taxa de perda da biodiversidade, já passamos do limite de recuperação, né? As mudanças climáticas e interferência humana no ciclo do nitrogênio. Todos esses ciclos, eles são vitais para a vida do planeta. Mas temos aí uma má notícia. Na verdade, esses limites, aquele foi de 2009, com 3 limites ultrapassados. Em 2015, 4 limites. E a última publicação, de 2023, 6 limites já estavam ultrapassados. Aí estão os limites biofísicos, em 2023, né, que são processos interrelacionados dentro do complexo sistema biogeoquímico da Terra. Isso significa que o foco global nas mudanças climáticas, por si só, não é suficiente para aumentar a sustentabilidade e, ao invés disso, entender a interação dos limites, especialmente o clima, perda de biodiversidade, é fundamental na ciência e na prática. Então, não basta a gente trabalhar apenas um desses limites, porque todos estão interrelacionados. Um é dependente do outro. E aqui nós temos o foco do que provavelmente é uma das faces mais visíveis das mudanças climáticas, que materializa no inconsciente coletivo uma relação nexo-causal entre mudanças climáticas e desastres, supostamente ditos naturais, entre aspas. Nós temos, são todas imagens do Brasil desse ano, a seca, a Amazônia, em setembro de 2024, nessa primeira foto. Aqui também o Rio Grande do Sul, essa é uma imagem emblemática, né? Porque ela nos causa um estranhamento da nossa lógica. Não é normal um cavalo em cima de um telhado, né? Parece uma figura de linguagem de algum romance, né? Então, isso mostra que algo está errado no nosso sistema, né? Algo está errado na maneira como ocupamos nosso território para permitir que uma situação como essa ocorra. E o Pantanal em chamas, né? Eu dei uma aula, sou professor de uma faculdade em Buenos Aires, e numa pós-graduação do área do desenvolvimento sustentável, há 12 anos, e no dia mês passado, que eu marquei uma aula síncrona, Buenos Aires estava tomada pela fumaça, né? Agora, a mensagem que chega lá é a Amazônia que está pegando fogo. Não é somente a Amazônia que está pegando fogo. O país está pegando fogo. Terça-feira eu vim, né, para Salvador. O meu não tem voo direto, Maceió-Salvador. Eu tive que ir a Guarulhos. E quando eu estava próximo a Guarulhos, a 1h da tarde, começou uma névoa estranha em torno do avião, né? O avião se aproximando de São Paulo. Não era névoa, era uma fumaça, uma pluma de fumaça gigantesca. E eu olhei para baixo, nas áreas de floresta nativa, floresta densa, é onde estavam os focos de incêndio. Eu cheguei em Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos tomado por essa fumaça. Então, assim, não respeita, obviamente, esses desastres, não respeita limites geopolíticos, né? Então, atinge a todos. Mas nós vamos ver que nem todos são iguais perante os desastres. Então, mas nossas cidades são resilientes aos desastres naturais. Esse é um mapa, né, que mostra os desastres na América Latina e no Caribe entre 1990 e 2017. A gente vê que o Brasil está entre aqueles que têm maior número de desastres e são atingidos por inundações, secas, geadas, ondas de calor, deslizamentos de terra, atividade vulcânica, terremotos, maremotos, tsunamis e tempestades. Então, é um cardápio de catástrofes, né,
às quais o ser humano está exposto. Mas, principalmente devido ao mau planejamento e gestão do desenvolvimento urbano e regional, a pobreza e a desigualdade são, entre outros, alguns dos fatores que aumentam o impacto desses desastres. Então, são desafios para o desenvolvimento sustentável na América Latina, levando com que muitos autores mencionem a ideia de que vivemos numa sociedade do risco. Né? Isso está relacionado à teoria social do risco, com novos e antigos desafios para a América Latina. Porque o processo de inovação e desenvolvimento tecnológico provocaram situações de risco para as sociedades pós-industriais do século XXI, né? Convertendo no que alguns autores chamaram de sociedade do risco. Mas, na verdade, são as decisões arriscadas em nosso cotidiano que promovem situações de desastre. É a ocupação que vai dia a dia, ocupação nas margens dos rios, que vão estar sujeitos a uma inundação e que o cotidiano nos faz esquecer. Até que um dia a natureza dispara essa armadilha espacial e se instala o desastre. Então, é importante dizer que a sociedade contemporânea não compartilha bens, mas sim os riscos. Essa é uma literatura especialmente europeia sobre riscos. E quando nós começamos a discutir isso no grupo de Buenos Aires, eu disse, olha, não é bem assim. Na América Latina e no Caribe, a gente nunca dividiu os bens, mas sim os riscos. Então, essa é uma longa história que vem desde o processo da colonização do nosso país. Né? Algumas regiões menos desenvolvidas não compartilham os bens, mas sim os riscos. Esses riscos, entretanto, eles foram intensificados pelos processos tecnológicos e produtivos que são impostos pela globalização dos mercados. É a soja que nós derrubamos as florestas na Amazônia, mas a soja não é para alimento humano, é para alimentar os porcos na China. Então, nós exportamos para a Arábia Saudita frango, e cada quilo de frango produzido precisa de 4.000 litros de água para ser produzido. Nós não estamos vendendo frango para a Arábia, nós estamos vendendo água, que é o que a gente tem e eles não têm. Então, o risco na América Latina e no Caribe. Essa é uma imagem da cidade de União dos Palmares, fica na zona da Mata Norte, de Alagoas, banhada pelo rio Mundaú. Isso foi a inundação de 2010, 2011. E nós vemos uma cidade completamente destruída. Né? Parece que o Putin mandou ou Israel mandou uns mísseis aí, achando que era Palestina, e resolveu destruir tudo. Então, nos ambientes tropicais, devido à energia cinética com que as chuvas se movem pelo relevo, faz com que não seja uma inundação calma e tranquila, como é no Pampa argentino. Lá a destruição é pelo alagamento. Aqui a destruição é pela energia cinética. Tudo bem, essa é uma ótima teoria, mas não vale para Porto Alegre. Porque Porto Alegre, a água chegou e ficou presa pela construção que fizeram para proteger a cidade. Então, o sistema criado numa ponta para proteger é esse sistema que se converte numa armadilha. O que mostra que nós temos que avançar muito. Porque quanto mais tentamos entender o sistema, mais descobrimos quão grande é a nossa ignorância em entender esses desastres, em entender os sistemas. Então, as desigualdades sociais, elas continuam seu curso e as situações de incerteza das populações marginalizadas pelo processo de desenvolvimento econômico permanecem. Porque é visível nos desastres que há um aspecto de vulnerabilidade social, uma dimensão da vulnerabilidade social associado aos desastres. Né? Então, essas migrações recentemente observadas das antigas populações rurais, das províncias mais pobres dos países para as pequenas cidades próximas ao trabalho no campo, foram geralmente feitas sem planejamento ou controle urbano. Isso está relacionado, no caso das inundações na zona da mata, ao movimento dos sem-terra após a ditadura militar. Os fazendeiros, apreensivos com o movimento em suas terras,
lentamente expulsaram essa população, mas não para Maceió, Recife ou Salvador. Expulsaram para as pequenas cidades próximas ao trabalho, porque precisa dessa mão de obra para diminuir os custos da transação do mercado de trabalho, não é? Mas essas cidades não tinham como absorver essa população. Elas foram para onde? Para onde o mercado não se interessa, as zonas de risco, as áreas de risco. Então, assim, existe toda uma construção social do risco na nossa região. E isso resultou em uma intensa exposição das novas casas a riscos naturais, como áreas de inundação dos rios que passam por várias cidades. Progresso e risco. Então, se por um lado o progresso e o conhecimento trouxeram um mundo com novas possibilidades, com supostas liberdades individuais antes inimagináveis, é certo também que surgiram novas ameaças criadas por esse desenvolvimento. Não é? Então, a noção do risco em nossa vida cotidiana está cada vez mais presente. E quanto mais a conhecemos, melhor reconhecemos a grande extensão da nossa ignorância. Nós estamos aqui, nós fomos atravessar a rua, tem um risco de a gente ser atropelado. Se você faz um investimento na bolsa, tem um risco de você perder esse dinheiro, não é? Tem o risco das eleições que estão aí. Então, vivemos em uma sociedade do risco. Mas aqui nós estamos falando do risco associado aos desastres. Então, quanto mais tentamos controlá-lo, maiores são os riscos gerados em outra parte do sistema. Exemplo clássico é Brumadinho. Ora, o que rompeu não foi a barragem que controlava a mineração, foi a barragem que controlava os rejeitos de mineração, no outro lado do sistema. Então, quando você tenta controlar o sistema de um lado, do outro é que surge o problema. Então, o homem atual ele perdeu um pouco suas ilusões e seu deslumbramento pela técnica. Ele percebeu que não criou um instrumento de liberdade, mas sim novas prisões. Jacques Ellul, um filósofo francês, escreveu isso em 1968 e é tão atual, né? Então, podemos dizer que hoje em dia vivemos numa sociedade de alto risco. Não é uma sociedade de risco, é uma sociedade de alto risco. Pois agora se produzem mais danos cada dia maiores e que afetam cada vez mais pessoas. O Rio Grande do Sul. Os desastres são maiores, atingem mais pessoas, destroem mais, né? Então, isso é uma realidade. Entretanto, temos que ter em conta que essa universalização do risco não nos faz com que todos sejamos iguais com relação ao risco, pois alguns são mais iguais do que outros. Então, podemos falar de produção do risco, porque ele está associado à produção do espaço geográfico nesse sentido mais amplo, né? No sentido de Milton Santos, um espaço geográfico plural, que leva em conta a cultura, a tradição, a história, a paisagem, seus aspectos físicos e humanos, em suas múltiplas dimensões e escalas. E ele é marcado por determinismos políticos, econômicos, culturais e institucionais. É o produto de uma determinada sociedade em seu tempo e espaço. Mas, na verdade, são as relações sociais de produção e não o fenômeno natural ou técnico-industrial que produzem uma situação de desastre. O fenômeno apenas expõe essa vulnerabilidade de um determinado extrato da população e cujas origens são o cotidiano oculto imposto por essas relações sociais. Portanto, os desastres não são naturais. Os desastres são uma construção social. Né? E os desastres levaram o número de refugiados ambientais a atingir 7 milhões de pessoas em 2022, apenas na América Latina. Para a gente tentar entender, né, essa equação do desastre, é necessário nos acercarmos na teoria social do risco das dimensões associadas a ele. São 4 as dimensões necessárias para tentar entender o risco. A periculosidade, que está relacionada à potencialidade de que algo ocorra, a exposição, ou seja, o impacto material de um determinado local em relação ao fenômeno, a vulnerabilidade que está relacionada às estruturas sociais antecedentes ao desastre e a incerteza relacionada com a percepção, com a decisão e com o fato de que, de fato, você não sabe quando a chuva vai cair, com que intensidade. A gente tem uma previsão
da meteorologia, da ciência, mas, como disse uma líder comunitária, a previsão é dos homens, a chuva é de Deus. Então, o que é resiliência? É um conceito da física que nós tomamos de empréstimo, que fala dessa capacidade de alguns materiais, após sofrer um determinado impacto, retornar o seu estado original. Algumas cidades resilientes, portanto, são aquelas preparadas para resistir, absorver e se recuperar de desastres naturais, prevenindo e minimizando a perda de vidas e bens materiais. Então, hoje é um senso comum ao aumento da resiliência urbana, não é? Voltar ao estado natural. Aí você pega uma favela, sofre um processo de deslizamento de massa, e aí você diz, não tinha resiliência porque queria voltar ao estado natural. Mas é um estado natural? Como as pessoas viviam naquela favela? Então, nós temos uma discussão sociológica aí bem profunda, não é? Então, o que são cidades resilientes? São aquelas conscientes de suas vulnerabilidades ambientais, sociais, institucionais, fiscais, ameaças, bem como de suas zonas de perigo e populações expostas a riscos naturais, reduzindo as incertezas e mapeando seus riscos atuais e futuros. Está em jogo, portanto, a formulação de estratégias que envolve a gestão do risco em suas 3 fases, o antes, durante e depois do desastre. Cada fase lida com estratégias diferentes, com pessoas diferentes. Inundações, só como exemplo, inundações em Alagoas em 2010, 41 mortos, 73 mil desabrigados, 21 cidades afetadas, você vê uma destruição, né? Isso é a trilha, a estrada de ferro. Veja que força essa água tem para contorcionar trilhos de uma estrada de ferro dessa maneira, né? Então, tudo é destruído. Não há o que reconstruir, tem que fazer novamente, né, a cidade. E essas mesmas cidades nas margens do rio, que foi o processo de ocupação durante o território, né, durante o período de colonização. E é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, só que os tempos mudaram. As cidades todas, as estradas daquela época eram os rios. Por isso que as cidades estão localizadas à margem dos rios, né? E as zonas mais altas são todas ocupadas pela cana-de-açúcar, pelos grandes proprietários, e não mexa com eles. Então, nós estamos falando das heranças, não é? Ali em cima eu tenho uma tela de France Post, que está no Museu Ricardo Brenan, em Recife. É um mapa militar, ok? Mostrando o rio e toda a plantação de cana, né? Então, Alagoas, ela tem uma vulnerabilidade social numa matriz, que tem origem numa matriz econômica que é historicamente determinada, né? Porque não existe na economia açucareira uma desverticalização expressiva da produção. A plantation não permite as interdependências econômicas horizontais, como é o café, por exemplo. Ou seja, você tem poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Não há uma classe média. Não existe essa possibilidade disso ocorrer. Em Alagoas, 83% da população vivem com até 1,5 salário mínimo. 1,5% da população domina 90% do PIB. Então, é difícil você falar com Arthur Lira e toda a turma, não é fácil. Então, nós estamos falando de uma exposição a uma periculosidade natural, né? Esse foi um artigo que nós publicamos nesses estudos sobre consequências das inundações, a transmissibilidade intergeracional do risco. O que é isso? Isso aqui é uma penitenciária agrícola criada nos anos 70 pelo governo militar, nunca funcionou, fica na cidade de União dos Palmares, na borda da cidade. Então, as pessoas da cidade não veem essa penitenciária. Ela tem 100 celas. Essas celas são todas ocupadas por refugiados ambientais dessas inundações, de diferentes inundações, as mais antigas. Então, aqui é a avó, mora numa cela, aqui a mãe e aqui a neta. O risco tem uma transmissão de geração, cada uma vem de uma inundação diferente, né?
Mas aí nada pode ser feito, não é bem assim. Então eu estudei as grandes inundações de Alagoas no século XX, início do século XXI, e comparei com as inundações do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Regiões completamente diferentes, não é? E aí, quando a gente estuda os mortos, que é a linha azul, e os desabrigados, um gráfico é o inverso do outro. Né? Então, algo pode ser feito. E aí é uma outra palestra para explicar por que Santa Catarina conseguiu diminuir esses resultados, enquanto Alagoas, devido a todas essas questões que eu já coloquei, continua crescendo cada vez mais. Então, outra questão que envolve os desastres técnico-industriais é o afundamento dos bairros de Maceió, né? Um processo criminoso feito pela indústria Braskem, onde 22 mil domicílios foram declarados vagos, né? É um êxodo, um grande êxodo urbano. 60 mil pessoas, né, foram para a periferia de Maceió, e a prefeitura agiu o seguinte: quem estava na parte alta, que era a classe média alta, vai para o hotel. Agora, quem está na parte baixa, os pescadores, os pobres, vai para a escola lá para ficar no ginásio da escola. Né? Então, aí você já tem um processo de segregação no pós-desastre. E muitas outras coisas que, se eu for falar, né? O petróleo nas praias, o desastre também, a gente está saindo agora na Fundação Joaquim Nabuco com o Atlas do petróleo, foram 201 praias atingidas, e como não sabemos a origem, não sabemos se todo o petróleo que apareceu é o petróleo que vazou, porque da natureza não foi, é a única certeza que a gente tem, não é? E qual o impacto do petróleo, por exemplo, na foz do Rio São Francisco? A gente não sabe. Ele se depositou, ele se fracionou, ele reage quando sai do ambiente confinado para estar sobre as intempéries, sobre a salinidade, a deriva oceânica, os ventos. Então, estamos falando de ameaças, eu já estou finalizando, e aí atualizando, né? E foi falado sobre a guerra, agora, pelo professor Juraci, e aí é mais uma ameaça que se soma às outras, para nós que estamos aqui nesse cantinho aqui, com todas essas ameaças que se sobrepõem. Então, são desafios para a América dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na América Latina. Esses desafios, entre esses desafios, as mudanças climáticas se destacam como uma das questões mais urgentes e preocupantes, porque há um aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como secas mais longas e extremas, inundações mais frequentes e devastadoras. Isso é algo de muita maior probabilidade. Quando eu fiz aquele estudo sobre as grandes inundações em Alagoas, professora Josilda, até a década de 70, a cada 20 anos, a gente tinha uma grande inundação. E o que a gente observa que essa periodicidade vem diminuindo, e agora, a cada 15, a cada 12 anos, a gente tem uma nova inundação. Porém, como mostram os dados do IBGE, nós tínhamos um perfil de população em Alagoas, assim como quase todo o país e toda a América Latina, de uma média de 70% da população nas áreas rurais e 30% na urbana. Nestes últimos 40 anos, essa proporção inverteu. Então, nós temos muito mais pessoas agora habitando as áreas de risco nas cidades, que são as mais expostas à periculosidade natural. Então, assim, é uma preocupação nossa ter esse domínio técnico das variáveis, das dimensões que atuam, para a gente separar as coisas e entender como é que elas funcionam. Porque você pode estar em risco, mas não ser vulnerável. Você é rico, você quer construir sua casa à beira do rio, porque você quer desfrutar a paisagem. Quando vem a inundação, você vai para um resort esperar que o seu seguro, a água baixe e o seu seguro reconstrua. Mas para as populações mais pobres, essa opção não existe, né? Então, nós estamos falando de um estresse hídrico com desastres relacionados à água, né? Com as 10 principais catástrofes registradas no período, como as vítimas foram as secas, com 650 mil mortes, isso para a América Latina,
seguido de tempestades, 577 mil, inundações com 58 mil e temperaturas extremas com 55 mil, de acordo com o Atlas das Nações Unidas. E qual é a relação com as mudanças climáticas? As secas prolongadas, que afetam negativamente a agricultura, a segurança alimentar e o abastecimento de água potável na região, exacerbando a pobreza e a desigualdade. Então, nós estamos enfrentando o fenômeno dos refugiados ambientais que virão para as cidades. É a única alternativa que eles vão ter e as cidades não estão preparadas para isso, né? Então, nós estamos falando de inundações de rios, deslizamento de terras, secas e incêndios florestais. São alguns dos eventos que causam cada vez mais centenas de mortes. Afetam a população, a produção de alimentos, destroem infraestrutura e forçam a população a se deslocar na região. Então, são desafios para alcançar os ODS ambientais. Dependência de energia não renovável, né, porque muitos países têm uma alta dependência dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, formas de consumo que liberam carvão, e isso foi mostrado de uma forma bastante eficiente durante esse fórum, perda de áreas com florestas nativas, né, e principais causas dos incêndios florestais, o desflorestamento, o desmatamento, que pode elevar em até 1,45 graus Celsius até 2050, isso certamente já está ultrapassado, secas prolongadas, mudanças climáticas e aumento da temperatura global. Esse é um slide, eu já estou finalizando, que é bem didático para desmentir o mito de que são a irradiância solar que está provocando o aquecimento global. Não é verdade. A linha em amarelo é a média da irradiância solar total, de 1880 até 2020, então existem variações, mas ela não tem um comportamento anômalo, como tem a temperatura média do planeta, que vem aumentando, especialmente a partir da década de 60 até o ano de 2020. Então, ação, cooperação e solidariedade para enfrentar esses desafios e avançar na construção dos ODS ambientais, inclui a implementação de políticas e medidas eficazes para promover essa transição para fontes de energias renováveis, porém normatizadas, né? E é necessária uma maior cooperação e solidariedade entre os países para enfrentar esses desafios. Bom, e embora o risco esteja presente para todos, são as relações sociais de produção que fazem com que cada grupo social reaja de maneira distinta. Outra conclusão é que a equação social das perdas ocasionadas por catástrofes naturais é inversamente proporcional à recuperação e à adaptação, ou seja, quanto menores a renda e a riqueza, maiores serão os danos e as dificuldades para voltar à normalidade. Portanto, prevenir é possível. Vivemos numa sociedade contemporânea, num sistema desequilibrado, né? Alguns aspectos políticos interferem e exacerbam os desastres ditos naturais e os técnico-industriais, que são aqueles construídos pelo homem. As mudanças climáticas definem nosso tempo atual e futuro. Nós seremos a geração, o tempo das mudanças climáticas, né? E os ODS, eu creio que representam um grande esforço de mudança na sociedade no século XXI. É isso, ao dormir somos todos vulneráveis. Muito obrigado. Só um detalhe, essa foto eu escolhi em homenagem à Bahia. Eu estou em cima do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, um lugar mágico que eu volto sempre. Então, nós temos uma unidade de proteção ambiental integral do Sistema Federal, do SNUC, do Ministério do Meio Ambiente, que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. E a coisa maravilhosa. Lindo, lindo.